que tem gay por aqui? Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Gay Por Aqui. E hoje, no nosso quadro maravilhoso Saindo do Armário, eu trouxe uma convidada incrível que vocês vão amar conhecer a história dela. Com vocês, Gabriela Moraes. Oi, gente, tudo bem? Que prazer. Joia, obrigada por você ter vindo aqui, viu? Imagina, eu que Tô muito agradeço o feliz. convite, gente. A Gabi, ela aceitou participar com a gente aqui, né? Meio que nessa correria. Eu conheci ela na Parada Gay de Miami, gente. Olha que legal. Foi domingo passado agora. E ela topou vir com a gente porque ela tem uma energia incrível, uma pessoa maravilhosa, assim. De cara, eu já conheci ela, já gostei. Então eu falei, vem pra cá, vem fazer com a gente. E ela topou. Muito obrigado, viu? Imagina, gente, eu que agradeço. Eu acho que essa coisa só pode ser sentida por quem é brasileiro, né? Porque o match foi Sim. tão gostoso e natural que quando a Verdade. gente foi ver, a gente já tava fazendo planos e tirando fotos. Falei, não, a gente vai fazer isso acontecer, e a gente fez, né? É verdade, é verdade. A Gabi, ela é essa pessoa incrível, né? E a gente trouxe pra cá. Gente, mas isso aqui é uma conversa, assim, e tal, descontraída, né? Tô me Essa sentindo coisa em tão casa, séria. Tá se gente, sentindo em juro. casa? Ah, eu tô me sentindo em casa, sério. Olha, só Ai. brasileiros fazem a gente se sentir em casa mesmo longe de casa, viu? Cheguei Arrasou. aqui com buffet, com muitas coisas, eu tô me Olha. achando, viu? É, pra ela não Olha. falar de mal de mim no Twitter depois. Mentira, eu só vou falar coisas boas, gente. Gabi, mas aqui, conta pra gente. Claro, vamos lá. Quem você é? Quem a Gabriela é? Fala pra mim em uma frase só. Olha, eu acho que a minha frase seria inesperada. Olha. Juro, Inesperada, gente. Acho que isso é um pouco preocupante, tá, gente? Mas... Será? Gente, aí me fala mais, de onde você é, como é que foi sua infância? Olha, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, né? Pra quem não Sim. sabe, assim, eu acho que as pessoas sabem, na verdade, é a maior cidade da América do Sul e uma das Sim. maiores do mundo. Então, assim, muita diversidade, gente de todo tipo. Só que com 2 anos eu mudei pro interior. Pra uma cidade Olha. pacata de aproximadamente 30 mil pessoas. Porque a minha avó é de lá e aí eu moro com os meus avós. Então a gente tem aquela sim, ideia legal. de tipo assim, ai, vamos pro interior pra gente ter uma vida mais calma, mais segura, sem transtornos. Sim. E aí foi, só que a gente não aguentou muito, né? Em 2015, 13 anos depois, a gente falou, vamos voltar pra São Paulo. Porque eu Porque já acho tava que... acostumado com aquela correria, com aquela Meus coisa, né? avós moraram 40 anos em São Paulo, a minha mãe também morou o Sim. tempo todo, então... E eu sentia falta. Eu sinto que se eu morasse no interior hoje, eu não seria eu. Sim, A Gabriela jamais existiria. com certeza. Então eu tive que voltar pra São Paulo pra dar início à minha vida, aos meus estudos, à minha profissão Sim. e me tornar quem sou hoje. E uma pergunta, quando é que você, nesse período aí, que você ali foi com seus avós pro interior, voltou pra São Paulo, foi nesse momento que você se descobriu transexual? Então, na verdade, eu acho que eu sempre senti, sabia? Eu acho que é uma coisa de alma, assim, que não tem como explicar. Porque eu acho que eu não tinha o entendimento, principalmente durante a infância. Porque eu acho que a infância é uma coisa tão ingênua Sim. e tão bonita de ser vivida, né? E a gente passa, assim... A gente pisca, já não é mais criança, mas eu acho que eu sempre senti que eu era diferente das outras crianças, porque o universo masculino sempre me incomodou muito. Sim. Sempre eu tinha repulsa a tudo que era masculino. Então, Sim. roupa de menino, brincadeira de menino, coisas Sim. de menino que as pessoas intitulam, não me chamava Sim. atenção. Mas agora, brincar de Barbie, de boneca, se vestir, colocar Você roupa adorava, né? Amava. Eu sabia que era o eu interior que tava gritando e pedindo socorro, me salva. Me tira daqui Me desse tira lugar que eu tô. daqui. E aí eu só pude indo pra São Paulo. Eu acho Entendi. que no interior não seria possível. Foi aí que você assumiu pra você mesma que você era uma mulher trans, vamos dizer assim. E eu precisei da ajuda dos meus amigos, principalmente, porque a minha família não aceitava no começo. Então quem era Sim. minha família eram os meus amigos e as suas respectivas famílias. Sim. E eu acho que foi muito difícil, porque eu tinha que fazer tudo escondido. Então, tipo, eu tinha que deixar as roupas na casa das amigas. Elas me Eu davam sei como é que é. roupas. Assim, a Vai pra uma família- festinha, né? Aí leva aquela bolsa lotada de coisa e a minha mãe ficava assim, vocês estão indo pra onde? No fundo, mãe Sim. sempre sabe, né? Elas só não Sim, querem sim. aceitar. Eu contei com a ajuda de amigos maravilhosos que levo no peito até hoje. Eu sou muito Sim. grata, porque eles realmente me adotaram enquanto a minha família não me aceitava. Sim. Então, assim, a mãe das minhas amigas, a mãe de pessoas incríveis que passaram pela minha vida, me fizeram ser quem eu sou hoje, assim, sabe? Você consegue lembrar algum momento, assim, desse período dessa descoberta e tudo, que foi muito marcante pra você, ou alguma pessoa,
Alguém, assim, que foi muito importante, foi uma chave pra você se descobrir, realmente se libertar, ou te apoiou muito nesse começo? Olha, foram tantas, sério, foram tantas pessoas que me fizeram ser a Gabriela que eu sou hoje, mas eu acho que cada uma é essencial. Por exemplo, eu tenho a Evelyn, que é uma amiga do peito que eu carrego, que guardava as minhas coisas. Eu tenho a Amanda também, que me levava pra praia pra passar o Natal e o Ano Novo como Gabriela na casa dela, porque lá eu podia usar minha peruca. Na época não era nem lace, era tipo uma peruca bem baratinha, assim, sabe, de 20 reais. Nossa, juro, péssimo. Mas eu, engraçado, eu era feliz com tão pouco, só de poder colocar uma peruca. Eu não tinha maquiagem nenhuma, o que eu tinha era o que as minhas amigas me davam. Só de passar um batonzinho, uma sombra e colocar uma peruca, nossa, eu era a menina mais feliz desse mundo. Você acredita, gente? Sério, gente? Sério. Então eu acho que assim, tiveram diversas pessoas, a Evelyn, a Amanda, a Maria. A Maria era dona de uma pizzaria na Augusta. Olha. E ela deixava eu guardar as minhas coisas lá. Então eu ia de um jeito, eu chegava, me arrumava, me trocava na pizzaria, deixava as minhas coisas lá e antes de ir pra casa tinha que passar lá, se trocar, porque eu não podia chegar maquiada com as coisas na minha casa. Gente, foi uma mãe, assim, tive várias mães, vários pais, antes da minha família não me aceitar. Hoje, minha família são meus melhores amigos, assim. Sim, então eu posso dizer que esse foi o seu maior desafio, né? Nesse processo, que foi essa questão de você ter que se esconder, ter que trocar de roupa, ter que ir pra um lugar, pra outro. Às vezes, né, tem um horário pra voltar pra casa, não sei se você tinha. Horário pra voltar pra casa e aquela coisa toda. Acho que, então, nesse período, esse foi o seu maior desafio, né? Eu acho que o maior desafio, fora o preconceito na rua e dentro de casa, eu sofria mais preconceito dentro de casa do que na rua. Foi isso que eu acho que me ajudou a minha família a aceitar. Porque eu falei pra eles, gente, eu sofro dentro de casa, mas eu não sofro na rua, então acho que a gente tem que rever aí o que tá acontecendo, as contas não estão batendo, né? Sim, claro. Nossa, mas assim, é muito interessante essa história. E falando em família, como é que a sua família, ela reagiu em relação a essa questão da transição no começo, assim? Como é que foi esse início pra você, assim, com a sua família? Então, na verdade, eu já tinha as minhas redes sociais de Gabriela, né? Eu já tinha a Gabi, só que a minha família não sabia. Então, imagina, eu tinha que arquitetar todo um plano pra bloquear todo mundo pra que ninguém visse. Então, por muito tempo eu fui um personagem esquecido, assim. Então era muito difícil. A minha família não aceitava, infelizmente eles tinham um pensamento meio grotesco, meio preconceituoso. Então por muito tempo eu tinha que fazer tudo escondido. Aí um dia, gente, a gente tinha essa mania, eu brinco com isso, eu falo que a vida começa a ficar séria quando você não se arruma mais pra tirar foto. Porque acho que todo mundo aqui já se arrumou, não saiu, mas se arrumou só pra tirar uma foto. Só pra tirar uma foto, sim. E aí um dia minha avó me pegou no pulo. Ela abriu a porta, eu esqueci de trancar. Vocês acreditam, gente? Então eu não me assumi, eu fui assumida. Você foi assumida. Sabe o que aconteceu comigo? A minha mãe, eu pegava as maquiagens dela. Aí ela falava assim, nossa, mas tinha um lápis aqui, cadê esse lápis? A mãe era assim também, gente. Quando vi, eu já tava com lápis já na cara. E aí eu fui, minha avó me pegou no pulo. Sim. Aí eu falei pra ela, por favor, não fala pro meu avô. Aí ela chorou, aquele drama todo, perguntou se o que eles tinham feito de errado. Aí eu falei, não, gente, não tem o que fazer de errado. Sim. E aí eu falei, não conta pro meu avô. Quem que entra no quarto 10 minutos depois? Ele. Meu avô. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, PQP. Jesus. Só que os meus avós são mais fáceis de lidar. O meu medo era a minha mãe. Porque a minha mãe era, a bicha é brava. Sério? Ela vai ver isso daqui agora. Mãe, qual o nome dela? Silvana. Silvana. Você é muito brava, hein, Silvana? Tô achando que você tá muito brava. Eu tinha mais medo de você, imagina. Muito medo da minha mãe. Nossa, o pessoal falava, você assume, sua mãe já sabe. Eu falava, não, vocês não conhecem a mãe que eu tenho. E aí, beleza, aí foi isso. Aí era muito louco porque eu tive que esconder da minha mãe. E a minha avó sempre ficava mandando indireta. Quando a gente brigava, ela mandava indireta falando que ia contar pra minha mãe. Sim. E aí depois de um tempo, gente, olha como minha mãe descobriu. Eu estava lá, um dia chamei um bofinho pra ir na minha casa, de madrugada, dar uns beijinhos. Ai, meu Deus. E eu me ousei colocar peruca, as coisas da... Mentira. Com a minha mãe em casa. Pra receber o boy. 5 minutos que o menino tinha chegado em casa, e eu lembro como se fosse ontem. Ele era tão bonito, ele desceu, ele
numa moto na frente da minha casa. Eu Sim. quis matar, porque a moto fez um barulho. Era tipo aquelas motos grandes, é Harley, acho que é Harley, Harley Davidson, né? Acho que é. sim, Harley Davidson. E ele era todo motoqueiro, e eu fiquei, nossa, eu não acredito nisso. Ele chegou com uma jaqueta Fazendo de aquele couro. barulho. Isso, de madrugada, eu, menino, você tá louco? Aí eu, vem aqui pra dentro. Aí ele sentou, na hora que ele sentou, minha mãe desce a escada. Ai, meu Deus. Para na meia da escada, olha pra baixo e não entende nada. E você tava E eu de peruca. Ai, meu Deus Gente do do céu, o que céu. eu falo? Aí ele, pra mim, na cabeça dele, eu acho que ele pensou que isso era normal acontecer. Tipo, ele deve estar acostumado com menina. Às vezes você vai na casa de alguém, desce um pai, desce uma mãe, e ele já foi pra cumprimentar ela. E ela pé da vida. Nervosa. Ai, é meu namorado. A minha mãe. Foi pior, hein? Foi pior, porque tinha acabado de crescer um menino. Mas você tinha se assumido já Não. pra ela como Ela homossexual? Nada, Não? nada. Foi tudo de uma vez. Gente, foi uma bomba. Foi Imagina a cabeça dessa 2 mãe. da manhã. Ela descendo e vendo supostamente o filho dela de peruca com um Sim. rapaz na sala. Foi assim. Aí ela pede pra ele ir embora. Aí eu, com o coração na mão assim, não vai embora, querido. Nossa. Aí ele Era foi o gato, embora, era gato. Me Ih, era bloqueou, gato. Me bloqueou. Te bloqueou? Foi embora e foi, graças a Deus, que foi de madrugada e minha mãe não podia gritar, nem brigar, nem me bater. Porque se fosse, Se fosse assim, 7 da noite. minha filha ia ter torado o pau, porque, né? Aí eu falei pra ela, Sim. ai mãe, sou uma mulher trans, assim, assado, chega, não aguento mais, vai ter que ser assim. Ela, ai, espera então um tempo pra eu me acostumar. Só que isso foi um dia antes do Natal. Imagina o clima que foi essa ceia na minha casa. Com certeza. É um velório, né? Não, virou um velório. É um Porque os velório. meus avós sabiam, a minha mãe sabia, só que eles não sabiam que eles sabiam, entendeu? Aham, entre eles. Eu Então cada um fiquei- ficou. Você não fez essa ponte. Fiz. Mas aí chegou um momento que eu falei, gente, não aguento mais. Cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, preciso ser quem eu sou. Preciso Sim. tomar meus hormônios, trocar meus documentos. Quer você queira, quer não. Então, ou você me ajuda, ou eu vou pra rua agora. Peguei as minhas coisas. Você foi bem corajosa. Aí né? ela, não. Aí ela falou, não vou perder minha filha por Sim. preconceito. Aí ela voltou atrás e aí cá estamos nós. Caramba, que legal. E o que você diria hoje para as pessoas que não têm esse apoio da família, assim? Olha, eu acho que o tempo é a resposta pra tudo. Sim. O tempo ajuda muito, só que você não pode contar só com o tempo. Eu acho que você tem que ter pulso firme. Sim, E aquela falar, coragem mesmo. Na verdade, eu acho que isso está mais relacionado a você saber quem você é, ter certeza de quem você é e falar, não, cara, eu sou isso. Ter a visão de falar assim, ou eu falo agora e aceita quem aceita e sofra as consequências que tem que sofrer. Porque, na verdade, eu acho que o maior desafio é a pessoa saber que ela vai sofrer consequências com aquilo que talvez vai doer tanto, né, pra ela. A gente não sabe qual vai ser a reação das pessoas. Então, as pessoas que a gente ama, né, que é a nossa mãe, nossa família, nossos irmãos, são pessoas que a gente quer que tenha esse apoio, mas a gente não sabe, né? É uma coisa que você não sabe o que vai acontecer. Eu acho que esse medo é bem difícil mesmo, né? Olha, eu acho que é muito difícil. Eu acho que principalmente quando a gente é trans, porque quando a gente fala só, Sim. por exemplo, em ser gay, fica mais fácil, porque a pessoa quando ela é gay, ela não passa por mudanças tão drásticas Sim. igual uma pessoa trans passa. Com Porque certeza. pensa, uma pessoa trans tem toda a retificação do documento, então vai mexer, por exemplo, no nome que a sua família projetou pra você. E você vai ter que acabar com aquele nome para um nome que você escolheu. Então eu acho que é um momento de pulso firme, de você olhar no espelho e falar assim, tudo bem, eu entendo, só que é a minha vida. Então eu acho que é o momento da gente sim ser um pouco egoísta e pensar, eu mereço ser feliz. Porque assim, a minha mãe foi feliz, por exemplo. O que me ajudou muito foi pensar nisso. Minha mãe foi, cresceu, trabalhou, conquistou as coisas dela, viveu os romances. Meus avós a mesma coisa. Por que não eu? Aí na minha vez eu tenho que viver a vida que os outros projetaram pra mim. Então você que tá passando por um momento parecido com esse, uma coisa que eu falo é pense em você. Porque você nasceu sozinho e você vai morrer sozinho. Então assim, eu acho tão triste quando as pessoas têm que esperar muito tempo
pra serem quem elas são. Porque pensa, você vai perder coisas maravilhosas por conta de expectativas que os outros criam. Exato. Eu vejo que o maior problema das pessoas se frustrarem não somos nós, são elas mesmas. Sim. Por quê? Ai, porque eu queria tanto que meu filho fosse doutor. Ai, porque eu queria tanto que minha filha fosse arquiteta. São as expectativas que criam sobre os filhos, Mas né? quem disse que a sua filha quer ser arquiteta ou quer ser doutora? Então o problema verdade. dos pais, o que eu falo para um pai ou para uma mãe é, se você tem um filho, não tenha preconceito e não crie expectativa. Porque a Sim. partir do momento que você gera um ser humano, ele vai ser um ser humano com suas próprias opiniões, seus Com próprios certeza. sentimentos, suas próprias vontades. Sua própria personalidade. Não adianta criar, porque senão vai ser babado e vai dar. A galera É vai se verdade. frustrar aí no meio do caminho. Mas vem cá, como é que foi em relação a trabalho, mercado de trabalho? Como você fez pra se inserir? Porque aí até então tudo bem. Ok, a família tá soube e tal, tá tudo certo, te aceitou, meio que assim, mas aceitou. Mas e o mundo lá fora? E o trabalho? Como você vai fazer pra se sustentar? Pra poder ter uma profissão, ter algo? Como é que foi isso pra você? Olha, eu acho que quando a gente fala sobre trabalho, uma pessoa que eu não posso deixar de mencionar é meu avô. Porque o meu avô, ele que fez tudo por mim pra eu estar aqui onde eu tô hoje. Ele sempre foi uma pessoa muito competente, eu acho que ele sempre me apoiou muito. Tanto que ele que me colocou no inglês. Então assim, quando eu era Olha, criança, que eu fazia legal. inglês, fazia arte. Então, além da escola, eu ainda fazia uma aula de arte particular. Fazia tudo que você possa imaginar. Teve uma época na minha vida que eu não aguentava mais de curso. Era curso de juro, era curso de arte, aí era judô, e era futebol, e era não sei o que, era natação. Era tantas coisas. E eu não entendia Sim. no momento que eu ia precisar. Mas hoje eu vejo que graças a isso eu cheguei onde eu tô. Então eu acho que antes da minha transição, eu estudei, fiz minha faculdade. Eu comecei a transição um pouco depois da faculdade, então eu me qualifiquei como pessoa e aí por isso que eu me considero hoje uma pessoa bem sucedida no trabalho, porque eu sempre fui assim, conhecimento é uma coisa que a gente vai carregar pra vida, sabe? Sim. Porque tudo isso que a gente tem vai ficar. Com Quando a certeza. gente se for. Eu penso igual. Então, eu sempre procurei me resguardar aqui, na cabeça. Na cabeça, assim, isso Então é eu muito sempre busquei importante. estar por dia dos assuntos, sempre busquei fazer cursos, porque assim, eu brinco, né? Não adianta ser só um rostinho bonito. Sim, A gente não. sabe que isso Tem que realmente estudar. tem que estudar. Então eu sempre Isso. gostei. Isso te ajudou a se inserir, a entrar no mercado de trabalho. 100%, super, assim. Sim. Aí, tá vendo? O inglês, principalmente, fiz mais de 10 anos de curso de inglês. Sempre trabalhei em empresas grandes, inclusive eu trabalhava na Meta, a galera lá no Brasil conhece a Gabi do Facebook, eu acho isso Sim. incrível. E sempre sou palestrante ativista também, Olha, desde que 2021, legal. porque eu ganhei um concurso, né? Eu não falo muito. Ah, fala aí, fala agora aí. eu vou Não, falar. vai falar. Eu quero ganhei- Olha, pra você falar tudo aqui, Vou hein, falar. Gabi? Pelo amor de Deus, Eu me ganhei ajuda um aí. concurso em 2021 como Miss Trans Global Brasil, representando o estado da Bahia. Ai, que E aí eu desenvolvi tudo! esse projeto de palestrante, onde hoje eu levo até empresas e faculdades e instituições de ensino falando sobre orientação sexual e gênero. Então, assim, eu sempre tô aí nas empresas falando sobre diversidade, inclusão, sobre Que equidade. legal! Então, se você tem uma empresa, aproveita e já pode contratar já a Gabi. pode me contratar Pra pra palestrar na gente sua falar sobre. empresa, claro, pra poder falar sobre, não só sobre esses assuntos, mas com certeza sobre outros assuntos também. Aqui a gente tem uma excelente profissional, né? Você fala muito bem, Gabi, Ai, modéstia à obrigado, parte. gente. Eu acho que as pessoas deveriam se comunicar mais, sabia? Sim, Em tudo. Eu acho que quando a gente tem uma comunicação assertiva, eu acho que isso os Estados Unidos ajuda muito a gente, sabia? Sim. Porque o brasileiro, gente, ele é muito nhenhenhen. A gente é muito... Ai, a gente remedia muito, dá muita volta. muita volta, pra é chegar. verdade. E quando a gente trabalha com americano, é straight to the point. Gente, eles são muito diretos. Então, Aham. assim... E eles não... Sim, né? sim, não, não. E tá tudo bem, porque Sim. a gente não quer isso. Se você quer X, pra que você vai passar no A, B, C? Não, gente, vai assim, ó, pá. É isso e acabou. Então eu acho que a comunicação, ela tem que ser mais assertiva, ela precisa ser uma coisa que vai te ajudar. Não que vai acabar com você, porque, gente, tantas vezes eu já vejo amizades serem desfeitas, relacionamento, Sim. tudo por falta de comunicação. As pessoas não conversam. É verdade. Conversar é tão bom, gente. Não conversa e não adquire o conhecimento dentro daquilo que você falou. Eu acho que, na verdade, não só para pessoas trans ou homossexuais, eu acho que a juventude hoje em dia tá com muita falta de comunicação. A gente vê os jovens cada vez mais
sozinhos, mais individualistas, distantes. E uma parte até que você falou, achei bem interessante, que seu avô até te ajudou, né? Que foi essa questão do estudo, né? De você fazer vários cursos. Acho que a galera da nossa geração é uma galera que teve essa vibe de fazer vários cursos, fazer cursinho pré-vestibular, fazer cursinho de administração, curso de computação, sabe? Assim, acho que a nossa galera teve esse período que todo mundo fazia, né? Isso. Todo mundo fazia esses tipos de curso. E isso, hoje, a gente vê que faz toda a diferença. Toda a diferença. E o que eu vejo nos jovens hoje, tanto no Brasil quanto aqui também nos Estados Unidos, eles vão pra escolinha, estudam e já. Só isso. Não fazem mais nada. Você não vê eles fazendo curso de nada. Porque tem tudo, né? No ChatGPT, por exemplo. Exato. Tem tudo. O ChatGPT, eles usam pra eles. Pra você ter uma ideia, tem até uma amiga minha, Cíntia Esberardi, vou até colocar o nome dela aqui pra vocês darem uma olhada. Ela fala sobre marketing digital, né? Uma grande empresária. E ela fala muito sobre isso. Agora, eu assisti um vídeo dela falando que essas coisas de IA, né? O ChatGPT e tudo, tá fazendo as pessoas terem preguiça de pensar. Imagina, terem preguiça de pensar. Então, a pessoa escreve lá no GPT algo que ela mesma poderia ter pensado ou desenvolvido. E isso faz com que a própria mente humana, né? Ela vai regredindo. Ela porque fica preguiçosa, ela fica preguiçosa. E eu acho que o ChatGPT, ele é maravilhoso, eu amo, eu uso no meu trabalho, mas eu acho também. que é pra ajudar, não pra criar o processo como um todo. Sim. Então eu acho que assim, a IA, a gente tá vivenciando, eu acho que literalmente o início do fim dos tempos, porque é igual a gente via nos filmes, eu tô vendo isso acontecer. A gente tá sim sendo substituído pelas máquinas, a gente tá sim sendo substituído pelos programas. Sim. O carrinho da entrega, do delivery, eu acho super fofo, eu acho aquele incrível. Mas um carrinho daquele tira o trabalho de diversas pessoas. Várias pessoas. Inclusive imigrantes que vêm para os Estados Unidos ou vão para outros países e trabalham como entregadores. É verdade. Mas aqui, mudando um pouquinho de assunto, eu queria saber quais são os seus sonhos hoje e como você se vê daqui 5 anos, Gabi. Ai, gente, que medo. Pra ser sincera, eu não faço muitos planos. Eu gosto de ir vivendo a vida sem pensar muito no dia de amanhã. Não sei porquê, não sei se é devido à minha religião, mas eu acho que... Você quer falar sua religião? Eu sou espírita, Você né? é espírita? Assim, de qual? Eu sou kardecista. E frequento o centro de Umbanda também. Ah, legal. E na verdade eu acho que é assim, venho da origem católica, né? Acredito em Deus super, mas eu acho que a religião, ela vai muito além de você se prender a uma igreja ou a algo. Eu acho que religião, acho que Deus tá em tudo, sabe? Eu acho que é muito lindo quando você tem essa força e o entendimento de ver a luz. Porque eu vejo Deus como uma luz, sabe? Como algo que você consegue se inspirar e que você pode precisar de ajuda amanhã e vai estar ali com você. Então eu acho que Deus é tudo. Então isso me ajuda a não pensar muito no amanhã, assim, eu não faço muitos planos. Porque... Inclusive eu até vou trazer uma pessoa aqui, quero trazer, nem fiz o convite ainda, porque já tô fazendo convite nesse vídeo. Sim, que é o Caio, que ele tem ali um centro, acho que é de Umbanda, eu já fui lá uma vez. Aqui nos Estados Unidos? Ali em Miami, é em Miami mesmo. A bicha tá em Miami, você não tá sabendo. Agora eu tô sabendo. Sim, e gente, a energia do lugar é maravilhoso, pessoas incríveis, ele é uma pessoa incrível. Eu quero ver se eu trago ele aqui pra fazer entrevistas com a gente, depois eu te passo. Já me passa, o arroba dele. Claro, você vai lá, você vai conhecer, você vai amar. Sabe, uma galera assim, muito do bem, muito bacana, muito... São brasileiros? São brasileiros. É maravilhoso, gente, eu adorei. O Brasil revoluciona, tá? Nos Estados Unidos. O Brasil aqui... Não, tá? Mas a gente faz acontecer aqui, amor, ó, muita coisa. Aqui tem muito. Mas aqui, Gabi, me conta, quais são as suas referências, assim, no mundo trans, né? Quem você olha e fala assim, não, essa bicha aqui, ela é babadeira mesmo. Olha, uma amiga queridíssima, inclusive eu sou muito feliz em poder chamar ela de amiga, que é a Maite Schneider, eu não sei se vocês conhecem. Maite? Maite Schneider, ela é uma influencer. Eu acho que eu conheço, a Maite. Ela ficou muito famosa há uns anos atrás, ela passou assim por coisas. Quando eu conheci no curso do Google, que eu fiz, e ela foi contar a história dela.
e ela teve uma história assim muito forte, muito pesada. Recomendo vocês, o nome dela é Maite Schneider. Ela é a criadora do Transempregos no Brasil, que é uma plataforma onde as empresas se conectam com ela para abrir vagas focadas em pessoas trans. Nossa, que então, tudo! Ela é uma pessoa maravilhosa. Já quero conhecer, se eu não conheço, eu já quero quando conhecer. Quando você vier pra Miami, você tem que vir aqui, tá, Vem Maite? aqui, meu amor, vem, Maite. Porque ela tem uma energia maravilhosa também. Ai, ela é super tudo. comunicativa e Sim. ela é super ativa no LinkedIn. E ela é o que eu te falo. Ela me traz essa vibe de eu não sou só uma trans. Ai, que eu sou uma sim. mulher, eu tenho meu Sim. trabalho, eu tenho meu emprego, eu tenho minhas coisas, minha casa, meu carro, eu viajo. Sim. E é isso que eu gosto. Sim. De trazer essa ambição. Eu gosto de pessoas que são ambiciosas. Sim. Que querem ter alguma coisa na vida, vão lá e conquistam. Maite, então você tá convidadíssima a vir aqui no Gay Por Aqui, tá? Minha referência e ó. Que eu quero conhecer, convidada. com certeza. Mas me fala aqui uma coisa que, na verdade, assim, a maioria das trans conversam sobre isso comigo, mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha que falta na sociedade, que falta na sociedade para que a sociedade entenda mais o mundo trans? Olha, difícil essa pergunta, difícil, porque assim, eu acho que é uma coisa que tem que partir das trans. Porque eu sou madrinha em uma das casas de acolhida, né, por muito tempo, na verdade faz até tempo que eu não vou na Casa Florescer, que é uma casa maravilhosa, o Beto, eu conheço a Florescer. Meu amigo, um amor de pessoa, super competente, e é uma casa que oferece tratamento psicológico, psiquiátrico, tratamento de ISTs, todo o suporte necessário para mulheres trans que estão em situação de vulnerabilidade. Ai, que legal. Mas eu vejo que a comunidade não recebe isso bem. Então, incentivos nós temos hoje em dia. Nós temos um atual governo Sim. que ajuda as pessoas trans. Nós temos o tratamento 100% gratuito de hormonioterapia Sim. no Hospital das Clínicas em São Paulo. Sim. Eu vejo que tá tudo muito mais fácil hoje do que era na época da Maitê, por exemplo. Sim. E aí, as meninas não querem saber de nada disso. Não querem, Elas sim. querem, quantas vezes eu já não briguei com elas na casa, gente? Querem só curtir, quer Querem só viver a curtir, vida, quer... assim, Exato. Estamos oferecendo um curso. Esse curso ainda dá um incentivo de transporte Sim. e alimentação. Cadê que as gatas vão? Não vai. Não vão, preferem descer pra rua, preferem ir pra marginalização, preferem ir pra prostituição. E é muito triste porque aí passa aquela família Sim. e encontra a mulher trans na esquina. Então acho que isso vai ficando na mente e aí tudo que é sobre trans se resume a isso. Quando na Exato. verdade nós não somos. Inclusive, até falando sobre um episódio que me aconteceu recentemente, Sim. conheci um garoto, a gente tava super se curtindo, ele foi na minha casa, minha mãe adorou ele e tudo mais. E ele me ligou ontem super mal, chorando, porque o pai bateu na cara dele, na frente de todo mundo no almoço de família, Gente. quando descobriu que ele tava se relacionando comigo. Nossa. Por eu ser uma mulher trans. A transfobia, ela é tão pesada que ela afeta até as pessoas que estão ao seu redor, Sim. mesmo você não sendo uma pessoa trans. Sim. E aí isso Concordo. me deixou tão pensativa, porque eu pensei, cara, a família nem me conhece, esse pai nem me conhece. Se ele tivesse a oportunidade de me conhecer como pessoa, eu tenho certeza que ele não veria nenhum problema em deixar o filho dele se relacionar comigo. Sim. Só que as pessoas são tão preconceituosas, são tão doentes. Que elas não dão nem a oportunidade, Não. né? De se permitirem Agora, viver algo imagina diferente. Esse menino super Sim. jovem, porque ele é mais novo que eu, tenho esse costume de relacionar com meninos mais novos. Então, esse menino aí com 21 anos de idade, passando por isso, Sim. apanhando, ele falou pra mim, Gabi, eu nunca levei um tapa do meu pai na minha cara. E eu não Não. sabia que jamais seria por estar gostando de alguém. Isso que eu sou uma mulher, tá? Imagine se fosse um gay, um menino. Imagina. Ele, ia Nossa. ter sido, ele já foi deserdado, tá? Porque meu melhor amigo tá conversando Com com ele. certeza. Porque ele teve Ai. que se distanciar de mim. Sério? Os pais Tinha estavam quanto olhando no tempo que vocês estavam telefone. juntos? Meu, a gente se conheceu, assim, eu tava namorando, eu namorei por 2 anos e meio, eu terminei tem 1 mês. E aí eu Sim. conheci esse garoto tem acho que umas 2 semanas. E aí a gente ficou pessoalmente, e sabe quando dá aquele tchan? Quando bate aquela coisa Sim. que você sente que, sei lá, que você tá bem com a pessoa. E aí a gente se viu e tal, e aí vim pra cá, e aí acontece isso. Essa Sim. palhaçada toda do pai fala, não, você não vai ficar com ela. E isso é pior, eu aviso. Isso é pior
porque ele pode até proibir hoje. Mas se esse menino continuar com essa vontade oprimida, Sim, ele vai isso é acabar virando uma pessoa ruim. Isso é um grande problema, Porque sim. ele vai virar uma pessoa ruim, amargurada, e vai descontar toda essa raiva de não poder ser livre em outras pessoas. Sim. Vai ser pior pro pai e pra comunidade, pra sociedade. Pra no geral. todo mundo. E pra ele E pra também, ele. né? Acaba que pra ele também vai ser muito ruim, porque ele vai crescer com um trauma aí pro resto da vida, que pode gerar várias coisas, pode ter várias Nossa. consequências. Assim, a gente tá pensando a longo prazo, mas assim, A gente é sabe que é. verdade, a gente sabe que é verdade, acontece isso Não mesmo. lembra a história né? do Jeff Dahmer? Aham. Era literalmente isso, uma pessoa amargurada que não conseguia lidar bem com os seus desejos e ele matava as pessoas. Sim, tem várias pessoas. Eu não gosto de falar muito, não, mas igual, por exemplo, o Clodovil. Eu acho que o Clodovil era uma pessoa muito amargurada, sabe? Assim, eu acho que ele descontava aquilo que ele tinha sofrido, ou que ele sofreu na infância, não sei. Você vê que ele sofreu algum trauma, né? Que ninguém sabe na infância, e ele descontava isso na própria personalidade dele, na verdade. Ele era terrível, né, gente? Eu acho que o Clodovil, eu peguei um pouquinho dele na minha infância. Ele era era igual uma referência ruim pros gays, né? Sim. Que achava que todo gay era igual o Clodovil. Uhum, é verdade, é verdade. Mas aqui, agora uma pergunta, Gabi. Se a sua vida fosse um filme, qual seria o título desse filme pra gente saber aqui, pra gente entender mais a Gabi? Olha, eu acho que o título seria aspas, e você não sabe o que é o pior. Fecha aspas. Certo? Sabe quando você liga pra sua amiga e você fala, amiga, você não sabe o que é o pior? Porque, Sim. tipo assim, você já teve tanta coisa. E aí eu brinco isso com os meus amigos, né? Que meus amigos. A gente tá gravando um documentário, inclusive, sobre mim. Ah, sério? Gente. Aonde? olha, Netflix? Não queria. Aonde que é? sabe, Pra tomar minha queria. cerveja aqui. Com o meu amigo, que é incrível, o Dan. Um beijo, Dan, que tem me acompanhado esses últimos dias no Brasil. A gente gravando a minha rotina mesmo, porque a gente parou pra pensar e falou, meu, se sua vida é um filme, a gente não sabe o que esperar. Então é literalmente isso. É tipo Exato. assim, e você não sabe o que é o pior. Porque, às vezes eu ligo pra minha amiga nem atende. Ela fala, eu preciso saber, porque eu não aguento mais. A gente racha o bico, porque quando pensa que acabou, vem alguma bomba. Sim, Minha amiga assim. até postou no Twitter, falou, gente, a Gabriela não tem paz até em Miami. Mas eu vou te falar, isso eu acho que é pra todo mundo, porque a minha vida ela é igualzinha. Toda vez que eu tô muito bem, eu já sei que logo vai vir uma paulada. E depois, aí quando eu tô sofrendo também muito, aí eu já tem sei alguma também que coisa vai boa. vir. Eu também me agarro nisso, amor, porque a gente tem que se agarrar. Porque se não se agarrar, não tem fé, não tem ânimo, não tem vontade. Nada. Mas eu adoro, sabe? Eu adoro a confusão que é a minha vida. Eu acho que se fosse parada, não seria eu. Arrasou, linda! E aqui, qual a coisa mais Gabriela que existe em você? Ai, Assim, gente, a coisa mais Gabi. Uhum, Ai, não sei, eu acho que espontaneidade, assim, não pensar muito. sim. É assim, o meu corpo, eu brinco que meu corpo, ele nunca sabe o que tá por vir. É assim, quinta-feira, um restaurante japonês com as minhas amigas. Na sexta-feira, do nada, a gente tá num baile funk. No sábado, Sim. no restaurante mais chique de São Paulo. Aí no domingo eu tô em uma reunião com a família. Na segunda eu tô em Miami. E depois eu já pego um voo pro Brasil e tô, tipo assim, em countryside. Então, nunca esperar o que tá por vir, sabe? Eu acho Sim. que essa é a minha espontaneidade, essa coisa de leveza e de aceitar as coisas como elas são. Eu acho que por muito tempo eu tentei mudar tudo e todos ao meu redor. Sim. E hoje, não quero. Amor, Beleza, tá tudo bom. certo. Eu vou fazer o que? Vou espernear? Não vou, né, amor? Não vou enlouquecer. Então Viver a acho que é vida. isso, assim. Acho que essa é a Gabriela. Sim. E, Gabi, que mensagem você gostaria de deixar para as outras pessoas, né, que estão assistindo, para as pessoas trans, para as outras trans que estão vendo você aqui agora, que você gostaria de passar para elas? Gente, eu acho que beba muita água. Eu acho que a água é essencial, juro, eu não tô brincando. Água é tudo, água é vida e a gente só. Aqui, eu tô tomando água aqui, ó. Água, água que o passarinho não bebe, tá? Eu tô bebendo água. Vamos porque... tomar. Então, assim, eu acho que beba muita água. Esteja perto de pessoas que te amem. Eu acho que esse é o segredo. Sim. Esteja rodeada de pessoas que queiram o seu bem. Família, amigos. Mas detalhe, saibam que temos familiares e amigos que não querem o nosso bem. Sim. Não com romantizem família, gente. Uhum. Isso é muito importante. Família é essencial, é importante. Só que às vezes tem pessoas nas nossas famílias que não querem o nosso bem. Sim, só quer te derrubar, né? Exatamente. Então fique perto de pessoas que você sabe que
você ama. E a intuição, ela nunca mente. Se você sente aquela pulguinha atrás da orelha, que tem alguma coisa errada, que não é bom você estar naquele lugar, Sim. vaza. Porque a gente tem esse dom. Todo mundo, eu falo, todo mundo é médium. Você só Sim. precisa descobrir e trabalhar isso. Sim. Então, esteja rodeado de pessoas que querem seu bem. Respeite o próximo, trate o próximo como você gostaria de ser tratado. Sim. Ame os animais. Acho que animal também é sempre muito Ai, importante. sim, eu tava ali, gente. Ela chegou. Aqui tem uns patinhos aqui, que tem um lago aqui perto, né? E ela tava lá brincando com os patinhos, Você falando com os acredita? patinhos. Achei tão lindo, né? Muito Tava legal. dando a maior atenção, porque eu acho que, igual eu falei pra você, eu vejo Deus em todas as coisas. A gente Sim. pode não falar, mas é a verdade. Então, assim, eu abri a porta do carro, foi tão natural. Eles vieram pra mim, e aí ele me ligou, eu falei, tô aqui nos patinhos. Quando ele veio, eu tava literalmente, e os patos estavam comigo. Foi mesmo, foi tipo mesmo. assim, olha, até o pato americano me trata melhor. Porque no Brasil, amor, da última vez que eu fui brincar com o Eles patinho, te brincam. quase saiu, você, pato transfóbico, me humilhou. Que isso? Você acredita, gente? Ai, olha, ainda Meu bem que o patinho que me Deus. tratou bem, era só que faltava, né? Ah, não, os patos aqui eu educo eles, sabe? Ai, Dou que whey bom. protein. Ai, eu vi, menina, um pato forte, Dou whey né? protein. Se eu fosse uma pata aí, eu teria, ó... Se você pudesse falar assim pra Gabi do passado, há uns 10 ou 20 anos atrás, pra Gabi de hoje, o que você diria pra ela? O que eu falaria pra mim é o do passado. Sim. Faça sua bariátrica antes, porque eu fiz a minha sua bariátrica. Sério? Pesava 150 quilos, gente. Que babado. Sou bariátrica. Meu Deus, tá belíssima. Ai, obrigada. Arrasou, Meus já tem que fazer doutores minha bariátrica arrasaram, também. Meus doutores arrasaram aí nos procedimentos que eu tenho. Sim. Mas faça sua bariátrica antes. Cuide mais da sua saúde, que eu acho que a gente acaba não pensando. Então, assim, nem todo mundo é seu amigo. Eu Nem acho que todo isso mundo é seu amigo, uma é coisa que verdade. eu levaria pra vida, porque eu sou uma pessoa assim muito... Não é que eu confio nos outros, mas eu acabo tratando todo mundo muito bem. E isso, Sim. às vezes, eu acho que acaba sugando um pouco da minha energia. Então, se eu olhasse pra Gabi lá de 10 anos atrás, ou até mais 15, porque 10 foi quando eu voltei pra São Paulo. De 15 anos atrás, eu falaria, nem todo mundo é seu amigo e nem todo mundo quer seu bem. Por mais difícil que seja, porque a Sim. gente sabe que é difícil. Quando você gosta de alguém, eu acredito que quando a gente gosta de alguém, a gente fica cego. Porque a gente só Fica. consegue ver qualidade na pessoa. Sim, E às vezes a pessoa não tem qualidade nenhuma. é A verdade. gente que criou. Eu que o diga, viu? Eu que o vídeo, eu sei como que é isso. Mas é que me veio uma pergunta aqui, que eu tenho várias amigas trans, né? Várias Eu mesmo. amo. Várias, tem, ó, Stephanie de Mônaco, Paulinha Matarazzo, Elas estão a aqui no Brasil. A Bia, não, a Stephanie de Europa. Mônaco tá na Europa. Sabia, você É, viu? Paulinha agora também foi pra Europa. Viu, Tá gente, todas, tudo que é transa na Europa. Eu vim pros Estados Unidos, mas elas sempre Tá fogem do Brasil. todas pra Europa. Eu fazia as fotos delas, né, que elas são modelos, né? E aí eu fazia as fotos pra ela colocar, né, no anúncio delas, pros clientes No dela. catálogo da No loja de catálogo da roupas. loja de roupas, né? Se vocês entendem. E aí eu fazia, menina, todas as fotos dela, fazia a edição, né? O Photoshop, elas ficavam belíssimas. Aí elas colocavam lá no site e falavam assim, bicha, essa foto foi axé. Arrasou, me mandava uma coisinha, eu ficava toda feliz. Eu falava, ah, foi axé, meu Deus, essa foto arrasou. E eu sei que elas queriam saber, toda trans quer saber, quais cirurgias você já fez até hoje, assim? Olha, eu fiz a Na bariátrica, que eu transição. pesava 150 quilos. E aí depois, com 2 anos, quando eu cheguei no meu peso ideal, eu fiz a abdominoplastia, com Sim. lipoenxertia nos glúteos. E Olha. o silicone agora, né, que eu tenho... Ah, a primeira sim. eu tinha de 400 e agora eu tenho de 600. Arrasou. E aí eu acho que é muito legal que no começo da transição era tipo assim, a gente passa por momentos, né? Então assim, se fosse isso há 5 anos atrás, provavelmente eu estaria aqui de blusinha, com uma blusa bem curtinha, um shortinho e salto. Sim. Mas a gente vai explorando o lado feminino. Hoje, o que eu mais amo é usar assim, camiseta Aham. larga, calça larga. Amo Sim. a Anitta, tá? A Anitta é minha referência Ah. na vida. Então eu acho Arrasou, eu que... sou a Anitta, né? Ai, Eu eu sou a amo, a Anitta. Anitta é tudo pra mim. Então, assim, eu me inspiro muito de como ela se veste, que tá na tendência. Sim. E eu adoro essas roupas mais descoladas. E uma coisa que eu brinco sempre é que a gente surpreende quando tira. Porque quando a gente coloca essas roupas aqui, a gente fica toda largada. Não dá pra ver um corpo, né? Sim. Aí quando tira, Quando que os box tira, ficam aquele loucos, babado. né? Que eles falam, que E no é rosto? isso? E no rosto você não fez nada? Não, a gente quer saber, Gabi. Fala pra Aquela, gente. Assim, ai, para a gravação. Para a gente. gravação. Para a gravação. Tem um rosto tão bonito, né? Poxa. Não fiz nada.
Mentira! Nada. Ah, mentira. Não tem Sério? nada. Não tenho coragem de mexer no rosto. Isso é natural? Natural. Assim, com ácido Gente. hialurônico, né, gente? Tem uma boquinha, Ah, um botox sim. e tal, mas já tá na hora até de passar Fazer de de novo. Eu faço novo. a cada 3 a 4 meses. Sim, o meu também já venceu, tem 5 anos. Então, mas no rosto, mas a sua pele é belíssima, né, amor? Ah, Agora, no meu truque. rosto, cirurgia mesmo nenhuma. Nada. Nossa, e ela é tão belíssima, Ai, né, gente? Obrigada, mas Ai, quero. meu Deus, não tô chocada, Não que eu assim. não queira, assim, eu só não tive Nem coragem. precisa. Ah, não quero. Nem quero precisa. dar uma feminilizada, mas o que acontece? Essas cirurgias no rosto é sempre muito invasivo. Sim. E como eu trabalho com pessoas, e, tipo, meetings e entrando em reuniões, etc., eu sempre tenho que estar falando. Então, fazer cirurgia daqui pra cá, beleza. Porque como eu trabalho remoto, de boa. Agora, Sim. quando mexe na cara, minha amiga fez uma feminilização Sim. e eu fui visitar, inclusive ela daqui, Ash, um beijo. E ela foi pro Brasil pra fazer essa cirurgia. Sim. Cara, quando eu entrei no quarto, acho que foi tão chocante ver aquele rosto dela, tipo, todo enfaixado e Ah, com imagino. sonda e, tipo, muitas coisas que isso Meio que me traumatizou um pouco. É, então eu prefiro continuar, tipo, na boquinha, Sim, no ácidozinho e só. E eu falo pra você, tá belíssima. Não Ai, precisa obrigada. mexer em nada. Pra mim, não precisa mexer em nada. Obrigada. Mas só a gente sabe, né? O que a gente quer mudar ali um pouquinho ou outro. Mas na minha visão tá belíssima. Ai, gente, obrigada. Ele vai editar e vai colocar Photoshop, igual ele fazia pras amigas, tá? Vai sim, vai. Se as meninas estão lá na Europa agora, tá, Então, querida? Meu amor, Photoshop você é viu? Pode babado. colocar a minha aqui que eu quero também, porque eu vivo cheio nos truquezinhos também. Arrasou. Quem não faz, né? Quem não faz. Gabi, eu queria te agradecer, Eu que tá? queria, gente. Por ter participado aqui com a gente dessa entrevista do Gay Por Aqui. De coração, assim, eu fiquei impressionado com a sua história, com as coisas e com o tanto de conhecimento que você tem. E isso pra mim foi uma coisa que agregou muito. Eu soube isso desde o momento que eu te encontrei. E eu tô muito feliz por você ter vindo aqui participar com a gente. Eu também, gente, ó, acompanhem o canal dele, eu vou deixando no meu Instagram também, fiquem por dentro. Todo mundo que vier pro Miami, vou te recomendar várias pessoas incríveis que você Arrasou, pode estar pode trazendo recomendar, aqui. sim. E eu te desejo todo o sucesso do mundo, muito obrigada por toda a recepção. Gente, se vocês pudessem ver, não podem, né, amores? Quem vai desfrutar sou eu, né? Mas enfim, choices. Queria te desejar Muita todo o coisa. sucesso do mundo, eu tenho certeza que você vai muito longe. Então. Amém, muito obrigado. Axé. Axé. Gente, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo, comentar aqui, tá? Gente, a Gabi, ela está nas minhas redes sociais também, se vocês quiserem, né, pra contratar ela pra sua empresa, não deixe de acompanhar. E um beijo pra vocês, a gente se vê na próxima entrevista. Será que tem gay por aqui?